Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre magnetismo, uma breve contextualização histórica a respeito do magnetismo. A partir deste momento, a gente vai começar a identificar as propriedades e os fenômenos físicos que estão por trás dos ímãs. Nesta aula de magnetismo, ela vai ser dividida em duas partes. E a primeira coisa que nós vamos fazer é entender o significado da palavra magnetismo. Meu jovem, magnetismo, ele é destinado ao estudo dos ímãs e suas propriedades. E eu costumo começar essa aula sobre eletromagnetismo da seguinte forma, ou seja, há algumas variações dentro da história que nós vamos discutir a respeito disso. E o primeiro caso, sobre os fenômenos magnéticos é de onde surgiu o magnetismo. E algumas fontes dizem que os primeiros fenômenos magnéticos eles foram encontrados na Grécia. Outros dizem que foram encontrados numa região da Ásia que corresponde ao atual Oriente Médio. Mas o fato é que reza a lenda que alguns comerciantes gregos eles estavam caminhando por uma região da Ásia, aproximadamente aí uns 10 séculos atrás, onde estavam perambulando por essa região e por uma área da Ásia que naquela época era chamado de Magnésia. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus queridos, então o termo magnetismo nada mais é do que o estudo dos ímãs e as suas propriedades, Então, dentro daquilo que nós falamos agora, o contexto histórico, eles encontraram essa pedra aqui, que ela tinha a propriedade de atrair os objetos de ferro e objetos metálicos quando eram aproximados deles. Hoje sabe-se, que essa pedra ela é rica em um mineral conhecida como magnetita, que é rica em um elemento químico chamado de óxido de ferro. Existem vários tipos de óxido de ferro, como o 1, o 2 e o 3, mas isso não importa para a nossa aula. O interessante é que essa concentração deste elemento químico que confere essa propriedade de atrair os objetos leves. Outro exemplo de ímã seria aqueles que a gente usa para colocar recado na porta da geladeira, bem convencional mesmo. Como podem perceber, eles não são muito fortes assim. Isso significa que a concentração desse elemento químico não é tão fortemente atraído por ele. Então, o termo magnetismo, historicamente falando, vem supostamente dessa região da Ásia que era chamada de Magnésia, onde os sujeitos encontraram essa pedrinha aqui, que é rica nesse tipo de material. Agora, vamos começar a falar sobre as suas propriedades. E para essa aula, eu trouxe aqui este ímã aqui. Então, quando eu pego um pedaço de metal, um objeto metálico, e aproximo deste ímã em posições diferentes, eu consigo perceber que este pedaço de metal, quando ele é aproximado desse ímã aqui, ele é mais fortemente atraído pelas suas pontas do que nessa própria região do meio. Ou seja, essas duas regiões das extremidades deste nosso ímã é onde os objetos metálicos são mais fortemente atraídos pelo nosso ímã. E essas regiões é o que nós conhecemos por polos de um ímã. Então, meus jovens, essas duas regiões elas podem interagir das mais diferentes formas. E essas regiões são os polos magnéticos de um ímã. Melhor dizendo,
um polo norte e um polo sul. E vocês já devem ter percebido que quando você aproxima dois ímãs, e dependendo do lado que eles estão, eles podem ser atraídos um pelo outro ou podem apresentar uma certa resistência entre eles, ou seja, uma repulsão entre os ímãs. Isso vai acontecer da seguinte forma. Vejam bem, polos diferentes, eles terão uma força de atração. Agora, se eles tiverem o mesmo nome, ou seja, norte com norte, o sul com o sul, e eles estão colocados aqui próximos um do outro, eles experimentam uma força repulsiva. Então, resumindo aqui, polos de nomes diferentes, eles se atraem, né? E polos de mesmo nome se repelem. Nós temos um termo bem comparativo aqui e interessante para essa situação. Veja bem, na eletrostática, as cargas de mesmo sinal, elas se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Meus queridos, nós não podemos confundir essas duas situações, ou seja, as cargas com os polos magnéticos de um ímã. Quando a gente fala de carga elétrica, nós estamos nos referindo a uma interação elétrica. Já nessa situação com dois ímãs, é uma interação puramente magnética. Esses ímãs não se atraem porque têm cargas de sinais opostas, mas sim uma interação magnética entre eles. Ou seja, um polo sul com um polo sul se repelem porque têm cargas de mesmo sinal? Te falo, meu jovem, não, isso não acontece. Isso não pode acontecer, que fique bem claro isso para vocês, né? A explicação para a repulsão entre um polo norte com um polo norte ou um sul com o mesmo nome é porque acontece entre eles uma interação magnética. E a mesma coisa quando há um polo diferente, né? Um polo sul com um polo norte. Uma interação atrativa entre eles em consequência do campo magnético e não uma força elétrica, uma interação elétrica. Que fique bem entendido isso para vocês. Entendendo essas propriedades do polo de um ímã, que é bem simples, né? Agora nós temos plenas condições de falar sobre a primeira propriedade de um ímã, que é a inseparabilidade do polo de um ímã. Essa propriedade é também conhecida como a indivisibilidade dos polos de um ímã. Veja no exemplo deste nosso ímã aqui. Quando a gente parte esse ímã em duas partes, e não importa se são iguais ou não, pois isso não vem afetar a parte magnetizada do nosso ímã. Esses dois pedaços que foram partidos, né, continuarão como ímãs independentes, alternando aqui os polos norte e o polo sul. Por exemplo, se você pegar um ímã, um desses que fica na geladeira aí na sua casa, e parte ele, este ímã não deixará de grudar na geladeira porque simplesmente você quebrou ele. Esses dois ímãs, no caso que foi partido, ele continuará grudando na geladeira da sua casa. Isso significa que apenas partindo o ímã não faz ele desmagnetizar. Vejam aqui, ó, que eu fui partindo o ímã em vários pedaços. E esses pedaços do ímã que foram partidos aqui nessa nossa arte, eles constituirão ímãs independentes, alternando sempre o polo norte e o polo sul. Meus queridos, nós podemos ir quebrando o ímã até que ele fique um grão de areia. E esse ímã continuará tendo os polos magnéticos norte e sul. E isso é o que nós denominamos como inseparabilidade dos polos. Sendo assim, essa propriedade pode ser resumida da seguinte forma: não existe monopolo magnético.
Isso é muito importante que vocês saibam. Não existir monopolo magnético não existe a menor possibilidade de um ímã ter apenas um polo norte ou um polo sul. Ou seja, o ímã ele deverá ter um polo norte e um polo sul, ok? Pessoal, aprendemos também que ao partir um ímã, isso não implica em desmagnetizar ele. Mas alguns podem estar pensando, né? Mas será que existe uma maneira de fazer um ímã perder sua magnetização? Meu jovem, existe. Não desta maneira, mas sim através de um efeito chamado Courier. Vejam bem, o que um ímã de um alto-falante, né, clássico aí, tem de especial que um pedaço de plástico não tem de atrair ou de ser atraído por objetos metálicos? O que os ímãs têm que os plásticos não têm? Vamos entender isso então? Veja essa nossa figura que representa aqui uma placa magnetizada. Então, o que permite essa placa atrair objetos metálicos? O que vocês acham? Pessoal, vocês já estudaram uma propriedade dos números quânticos que caracteriza os elétrons, que é chamado de número quântico de spin. Isso na química, né? Geralmente se associa ao sentido de rotação do elétron ao redor dele mesmo. Lembram que quando nós temos mais meio, a flechinha fica para cima, e quando é menos meio, a flechinha ela fica para baixo, não é isso mesmo? Pois bem, nos materiais que são imantados, o que existe é o chamado de emparelhamento dos spins. Em materiais, no caso, magnéticos, né, os spins eles estão todos alinhados a esses elétrons, ou seja, estão todos emparelhados. E é isso que garante a esses materiais essa propriedade de atrair os objetos metálicos. Sendo assim, se eu conseguir desemparelhar, né, desalinhar esses números de spin deste material, ele perde as suas propriedades magnéticas. Isso acontece dando calor a esse material. Ao aquecer essa placa magnetizada, as moléculas ficarão cada vez mais agitadas e os spins vão ficando agitados até que fiquem desalinhados. E ao desemparelhar, né, os spins, ou seja, desalinhando os spins, a placa acaba ficando desmagnetizada. Portanto, o efeito Courier, que é o nome dado a essa situação em que você desmagnetiza o material através do aquecimento. Bem simples assim. E isso, meu jovem, acontece porque o aquecimento ele conduz à gradual perda das propriedades magnéticas. Então, quanto mais se esquenta o ímã, mais ele perde a sua propriedade magnética, ou seja, vai esquentando e ele vai cada vez mais enfraquecendo sua propriedade magnética. E chega um momento, lógico, né, em que se ultrapassa essa temperatura limite, onde o ímã perde por completo essas suas propriedades magnéticas. Essa temperatura máxima ela pode aplicar a um ímã sem que ele perca a sua propriedade magnética, que é por efeito Courier. E no caso do óxido de ferro, é próximo ali de 750 graus Celsius. Ainda tem uma parte de magnetismo. Essa é uma temperatura limite para uma placa que está magnetizada. Isso significa que se você for aquecendo o óxido de ferro, ele vai perdendo a propriedade magnética. E quando ele atinge a 750 graus Celsius, ele ainda terá um restículo de propriedade magnética. Entretanto, ao passar de 750 graus Celsius, ele perde totalmente sua propriedade magnética. Então ele deverá ser reimantado. E não adianta deixar ele esfriando pensando que ele voltará a normal.
Isso não acontece, tá bom? Meus queridos, isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje, né, a respeito de magnetismo. Agradeço a sua paciência. Se chegou até aqui, significa que esse vídeo foi importante para você. Então, deixe o seu like. Caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. No mais, até a nossa próxima aula e fiquem em paz.